Olá, eu sou a Thelma e hoje eu vou falar um pouquinho do conto A Loteria de Shirley Jackson e também da influência dela nas séries da Netflix, por exemplo, assinadas pelo Mike Flanagan. Um pouco também se tem espaço nos filmes de terror para um arco dramático completo de um fantasma? Falar um pouquinho de tudo nesse vlog de hoje, mas antes eu queria convidá-los a se inscreverem aqui no canal, curtirem esse vídeo se vocês gostarem, me seguirem no Instagram, que tem conteúdos menores, mais curtinhos, e newsletter. Aliás, esse foi o assunto da última newsletter. Eu deixo sempre o link para a newsletter na descrição do vídeo, ela é gratuita. Então, olha, vai além de suspense e romance. É um pouquinho de reflexão sobre filmes de terror e as influências de autores em outras obras, de outros autores, de roteiristas. E é sobre isso que eu começo agora a falar, porque eu li o conto A Loteria, da Shirley Jackson, que a lançou para o mundo. Ela ficou conhecida a partir desse conto e ela vai depois lançar aí uns 6 livros e muitos contos, e o gênero dela é o terror. E a gente imagina, pô, a loteria vai ser um conto de terror? Pois é, começa numa atmosfera um tanto bucólica do interior dos Estados Unidos, num vilarejo que deve ter um pouquinho mais de 300 habitantes, que em julho, no dia 27, se reúne todos os anos para um sorteio da loteria, de uma loteria um tanto misteriosa. E esses moradores vão se encaminhando para a Praça Central, onde as crianças já chegaram primeiro e acumulam pedras nos cantos dessa praça, fazem sua algazarra tradicional, já que estão as férias de verão americanas. E aí vai ser o palco da tal loteria. Tem sempre um morador da cidade, que eu não vou lembrar o nome agora, ela vai desfilar uma série de nomes, depois em ordem alfabética, porque todas as famílias ali daquele lugarejo vão ser sorteadas, elas vão ter um papelzinho correspondente para elas nessa urna, que é uma caixa preta, formada pelos resquícios das caixas anteriores, que já foram usadas para sorteios dessa loteria. E ali, esse morador, que tem todo o porte, o mise-en-scène para fazer o sorteio, começa essa atividade em ordem alfabética. Então, chama os Adams, depois os Carsons, na verdade eu não lembro os nomes, tá? Eu só chutei Adams porque eu acho que tinha os Adams realmente na história. E aí há um sorteio de uma família e depois de um membro dessa família. É um conto de terror. Tem um suspense crescente, começa, e acho que esse é um mérito bacana da Shirley Jackson, de criar uma atmosfera bucólica e depois dar lugar a essa tensão crescente. Então, o primeiro parágrafo realmente fala sobre os pássaros cantando, o sol que está magnífico, as flores que brilham naquela manhã do dia 27 de julho. Então é mesmo para dar um contraste nessa história. À medida que ela avança, essa atmosfera tão agradável e inofensiva vai mudando. E a gente vê isso, percebe na narrativa através da reação de alguns dos moradores. Ela vai começar com pistas dessa mudança de clima até o final do conto, que termina, como todo bom conto, o ápice dele não é o finalzinho. O finalzinho ele fica aberto para que você imagine o que aconteceu. De fato, dá para entender por que a Shirley Jackson se lançou
no mundo dos escritores, fez seu primeiro sucesso com esse conto, porque ele é um tanto original, ele te prende o tempo todo, você tá esperando o que é essa atmosfera que aos poucos penetra nessa natureza tão bonita, tão fofa. O que tá acontecendo ali? Que loteria é essa? Eu não pude deixar de pensar em Jogos Vorazes. A autora, ela, na minha opinião, teve uma inspiração com a loteria da Shirley Jackson para fazer aquele começo, quando os distritos participam daquele sorteio macabro para serem tributos, e tem todo um discurso e toda uma honra envolvida nisso. Na loteria da Shirley é meio que assim também. É muito interessante, e eu acho que a Suzanne usou como inspiração, vamos dizer assim, o conto. Diz também que ela usou como inspiração outras questões, como a sociedade romana antiga, a grega antiga, o período da depressão americana, os cenários daqueles distritos decadentes se inspiraram, de certa forma, no que aconteceu em 1929 nos Estados Unidos, durante a Grande Depressão. Enfim, outro que anda se inspirando bastante na Shirley Jackson, mas no livro dela, é o Mike Flanagan, quando ele faz A Maldição da Residência Hill. É baseado no romance homônimo. Na verdade, eu acho que a tradução é da colina, a maldição da mansão da colina, enfim, acho que a gente pode encontrar nomes diferentes, mas o fato é que Mike Flanagan e seus roteiristas usaram como base o romance da Shirley Jackson, que veio posteriormente a este conto. E é muito interessante. E o que ele alega, tem alguns aspectos que ele vai atribuir ao sucesso que ele está fazendo nessas franquias dentro da Netflix. Então ele começou essa antologia das maldições, a gente pode dizer assim, com a Residência Hill e a Maldição da Mansão Bly. Ambos vieram da literatura clássica, com a Shirley Jackson, como eu já disse, e na Mansão Bly foi com um conto muito famoso do Henry James, A Volta do Parafuso. Então, ele se baseia na literatura clássica para construir uma série de terror. E qual é a vantagem disso, na opinião do Mike Flanagan? Ele consegue, com isso, uma base interessante para que uma história de terror não seja só um fantasma te dando susto, uma aparição do nada, aqueles recursos que a gente já conhece bem. Mas que esses fantasmas sejam personagens e descrevam em sua trajetória durante a trama um arco dramático, que exista uma jornada do herói ou do anti-herói, que seja, mas que exista uma lógica, exista ação e reação. Esses são ingredientes fundamentais para que romances, para que séries, para que filmes tenham essa verossimilhança, tenham um sentido, tenham um conflito que gera uma tensão crescente que vai ser resolvida ao final dessa história. Então, nas séries assinadas pelo Mike Flanagan, a gente vai encontrar fantasmas que têm uma história para te contar. E essa história, ela tem sentido, ela descreve um arco dramático completo. E isso torna, provavelmente, essa série mais interessante. O que você me diz? Você já assistiu A Maldição da Residência Hill? Você gostou? Eu particularmente adorei. Eu gostei um pouco menos da Mansão Bly, porque ela só vai ter essa caracterização do arco dramático no penúltimo capítulo. E aí se conclui toda a história no último. Então a gente leva
7 capítulos com peças de quebra-cabeça. Foi assim que meu namorado chamou a configuração dessa história, dessa trama. Ele escolhe algumas peças, você consegue encaixá-las nos cantos do seu quebra-cabeça, mas a figura como um todo não aparece. Ela só vai aparecer quando um dos fantasmas revelar o seu arco dramático. E aí tudo se encaixa. São as peças que faltavam nesse quebra-cabeças, né? Então é bem interessante. Eu adorei ler esse conto, A Loteria, e dá para perceber a qualidade da Shirley Jackson refletida nessas influências, nessas outras histórias. Shirley Jackson, que influenciou, por exemplo, Stephen King. Ele reconhece isso, ser fã dos livros dela e usar componentes dele também na obra dele, assim como Neil Gaiman. E tem mais gente nessa história que é admirador. E faz sentido, porque tem toda uma quebra de paradigma. Nesse conto, A Loteria, que loteria é essa? Que o prêmio é terrível. É muito interessante. Fica aqui a minha sugestão de leitura desse conto, que é curtinho. Eu acabei de comprar uma coletânea de contos da Companhia das Letras. Eu vou até colocar aqui para vocês, onde a gente tem A Loteria, da Shirley Jackson. Eu adorei. E adorei também essas aplicações nos filmes, nas séries de terror que estão acontecendo na Netflix. Bom, eu vou ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e a gente se vê no próximo. Tchau!